Olá, tudo bem? Estou aqui para gravar o sexto tema da semana especial Vire a Página, e o tema de hoje ele tem o título Ele ajuda a perdoar. Então você viu como que foi a história de Helena. Ela conheceu um amigo no trabalho, Pedro, que teve uma transformação, que teve um encontro com Deus, e infelizmente ela rejeitou. Ela não queria dar ouvido ao que Pedro tinha a dizer a respeito de Deus, porque já que Deus não havia impedido as tragédias ou a tragédia no relacionamento dela, então ela realmente não queria dar mais uma chance para Deus. Infelizmente isso aqui acontece com muitas pessoas, né? Culpam a Deus pelas suas escolhas, pelos seus erros, sendo que o culpado, né, são eles mesmos e não Deus. Não é Deus. Deus não é alguém que fica corrigindo os nossos erros. Deus é alguém que orienta para a gente não cometer erros, né? Essa é a realidade. Mas vamos lá então. Claro, nossa vida ela passa a realmente mudar quando existe o perdão dentro desse contexto. Porque a pergunta que pode vir é a seguinte: perdoar o quê? Quem? Se eu que sou a vítima. Por que é tão difícil perdoar? Aliás, o que significa perdoar? Vamos lá. Vamos refletir no caso de Davi e Batseba. Davi, né, o rei que foi muito amado por Deus, era alguém com muitos valores, era humilde, era corajoso, tinha fé, respeitava as pessoas, inclusive os seus adversários. Ele era alguém que era trabalhador, forte, guerreiro, amava muito a Deus e obedecia a Deus. Uma das virtudes de Davi era justamente o perdão. Ele havia perdoado seus irmãos, às vezes em que eles o rejeitaram. Davi havia perdoado. Ele perdoou o rei Saul, né, que o perseguia constantemente, tentava tirar a vida dele. Ele perdoou muitas pessoas que se colocaram até mesmo como traidores, incluindo seu filho Absalão. Mas houve um momento em sua vida em que ele vacilou muito, necessitando ser perdoado. Bom, o contexto era o seguinte: era primavera, época em que não haviam mais chuvas, a colheita havia terminado e era o tempo em que os soldados estavam na batalha. Davi ficou em casa. Ele ficou ali no seu palácio. Ele andava meio inquieto, meio insatisfeito, e um daqueles dias, ao passear ali pelo terraço de seu castelo, ele percebeu uma mulher tomando banho no jardim de sua casa, ali dentro dos muros da sua casa, né, que estava ali abaixo dele, onde ele conseguia visualizar. Ela não percebeu que estava sendo observada. E Davi, ele não deixou para trás o que ele viu. Ele foi em busca de informações a respeito daquela mulher. Era Betseba, ou Batseba, né? Esposa de Urias, um dos seus fiéis soldados. Como rei, ele tinha poderes e ele usou indevidamente esses poderes, desrespeitando a Deus e as leis de Deus. Ele mandou que buscassem a mulher. Ele dormiu com ela e ela ficou grávida. Baita problemão, né? Vamos ler o que diz segundo livro de Samuel, capítulo 11, versos 9 a 15. Diz assim, ó. Vamos lá a leitura. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não vai para sua casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que eu não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje. Amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou.
À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixe-no sozinho para que seja ferido e morra. É difícil imaginar que alguém que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus pudesse ter uma atitude tão covarde e má como essa. Mas Davi, nos últimos tempos, ele não estava vivendo um relacionamento estável com Deus. Enfim, o que aconteceu? Urias morreu, traído por Davi, que se casou com Betseba e assumiu a paternidade do filho. Deus sempre dá tempo para que nos arrependemos de verdade, confessando nossos erros. Mas Davi estava demorando. Como um rei, um líder que precisava guardar os direitos do povo, como um rei, né? Como um líder que precisava guardar os direitos do povo, ele não poderia seguir como estava. Então Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi, para lhe contar uma história. Vamos ler o registro? Isso está no capítulo 12 do mesmo livro, 2 Samuel, versículos 1 a 7. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: olha a história que Natã, o profeta, começa contando para Davi. Havia numa cidade 2 homens. Um era rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico. Este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, o que ele fez, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Aí Natã se vira para Davi e diz assim: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Então aquilo que era um segredo para Davi não era mais segredo. O erro estava revelado e ele precisava buscar o perdão de Deus. Mas e Betseba? Como ela conviveu com Davi a partir desse momento ao saber que ele havia deliberadamente, voluntariamente matado seu marido? A Bíblia não dá detalhes a respeito de Betseba, mas podemos entender que ela foi vítima e não uma sedutora. Quando na história contada pelo profeta, Betseba a comparação que ele faz, ela é uma cordeirinha inocente. O que é perdão? Como você reagiria se estivesse no lugar de Betseba? Já vimos nessa semana que o caminho do ódio, ele não resolve. Ele é cruel conosco, com os outros também. Então, qual é a alternativa? É simples, mas pode ser muito difícil. Perdoar. É simples, esse é o caminho. Mas, apesar de ser simples, é simples na teoria, na prática é bem difícil. Mas esse é o caminho. Afinal, o que é perdão? O que é perdão? É aprovar o que foi feito? É fingir que nada aconteceu, que nunca se magoou? É inventar desculpas para o mau comportamento? É permitir que continuem pisando em você? Não. Nenhuma dessas respostas que eu acabei de falar é a verdade. Isso não é perdão. Na Bíblia, a palavra grega para perdão é
APM ou AFM, algo mais ou menos assim. Por exemplo, significa algo como jogar para longe, libertar-se, soltar. Ou seja, é abrir o coração e deixar ir embora o ressentimento, a mágoa, a dívida. Há uma definição bem apropriada que diz que o perdão ele é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo por determinada pessoa ou por si próprio. Há situações simples em que o perdão acontece quase que instantaneamente, mas tudo o que nos traz algum tipo de perda, dor física ou emocional precisa de um tempo para ser processado. Esse processo acontece em nossa mente como resultado de uma escolha consciente de libertar os outros do pecado cometido contra nós. E a pergunta que vem: por que devemos perdoar? Vai aqui algumas questões, alguns motivos pelo qual nós devemos perdoar. Primeiro, porque fomos perdoados por Deus. Esse é um grande motivo porque nós devemos perdoar. Davi, o mesmo que viveu o drama do pecado, ele se arrependeu profundamente e alcançou o perdão de Deus. Ele mesmo escreveu no Salmo 86, verso 5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Esse perdão que alcança todos nós, veio por meio da cruz. Em Efésios 1, verso 7, nós lemos: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Um outro motivo pelo qual nós devemos perdoar é porque Deus pede que perdoemos o outro. Em Efésios 4, verso 32 é dito: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amigo, não existe uma pessoa neste mundo que não precise ser perdoada e que não precise perdoar. Devemos perdoar assim como fomos perdoados. O Senhor também disse que devemos amar nossos inimigos. A melhor maneira de amá-los é perdoando. Um terceiro motivo pelo qual nós devemos perdoar é para que sejamos perdoados. Em Lucas 6, verso 37, nós lemos: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Perdoar para ser perdoado, tanto por nossos semelhantes quanto por Deus. Em outros textos, nós percebemos essa relação, como por exemplo em Mateus 6, versos 14 e 15, que diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O perdão de Deus a nós, ele está condicionado também à nossa disposição em perdoar os outros. A própria oração ensinada por Jesus diz: Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Um quarto motivo pelo qual nós devemos perdoar é para que tenhamos saúde física e emocional. É importante lembrar que, além de roubar a paz, não perdoar pode causar muitos problemas de saúde. Uma pesquisa apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, feita entre 2016 e 2018 pela psicanalista Susana Avezum, ela comprovou a relação entre a falta de perdão e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Por outro lado, os benefícios físicos são muitos para aquele que perdoam. Afinal, são mais felizes e saudáveis aqueles que perdoam do que aqueles que guardam ressentimento, continuam contando suas mágoas ou que encobrem seus pecados e não pedem perdão. Antes mesmo de qualquer pesquisa feita em tempos modernos para descobrir os efeitos do pecado, da mágoa, da culpa e da ausência de perdão, Davi já havia escrito sobre esses efeitos em seus salmos, como
Está registrado no Salmo 32 e no Salmo 51. A falta de perdão traz infelicidade e autodestruição. Como disse William Shakespeare, a mágoa é o veneno que se toma pretendendo matar o outro. Quinto motivo pelo qual nós devemos perdoar: para restaurar relacionamentos e pessoas feridas. A história de Jacó e José é um exemplo do que o perdão pode fazer para restaurar relacionamentos. Jacó foi recebido em paz por seu irmão Esaú e José recebeu em paz seus irmãos. Mas a maior restauração de relacionamento é a que ocorre entre Deus e o ser humano. Bom, vamos ver qual é o caminho para o perdão. Você pode perguntar o seguinte: mas você não sabe o que eu passei. É impossível perdoar. Para mim é impossível perdoar. Nancy Van Pelt, em seu livro Ter e Segurar, compartilhou uma questão de um ouvinte e a resposta de uma conselheira que escrevia para um jornal, identificada pelo pseudônimo de Ann Landers. O ouvinte enviou para Ann Landers a seguinte mensagem, abre aspas: prezada Ann Landers, você deve ser feita de pedra. Você diz a todo marido, esposa, filha ou filho injustiçado, namorado, amigo ou vizinho para perdoar e esquecer. Já lhe ocorreu que algumas pessoas simplesmente não podem? Elas estão profundamente feridas. Por favor, tire sua cabeça da areia ou das nuvens, ou onde quer que esteja, e use-a para pensar. É absurdo é absurdo esperar que meros mortais se comportem como santos. Assinado, não santo. Fecha aspas. Ann Landers respondeu da seguinte forma, abre aspas novamente: querido não santo, para aqueles que não gostam do meu conselho de perdoar e esquecer, aqui está uma outra alternativa. Não perdoe e não esqueça. Mantenha vivo cada detalhe agonizante e torturante do seu passado. Fale sobre isso. Sonhe com isso. Chore muito e sinta pena de si mesmo. Perca peso e pareça abatido para que seus amigos se preocupem com você. Desenvolva uma úlcera. Viva com enxaqueca. Quebre a perna ou qualquer outra coisa para criar dor e servir como um lembrete do que essa pessoa suja fez com você. Se você seguir esse conselho, com certeza terminará miserável, doente, amargo e sozinho. Forte, né? Às vezes as pessoas têm dificuldades de perdoar, sabe por quê? Por causa de sua compreensão equivocada a respeito do perdão. Se perdoarem, acreditam elas que o ofensor pensará que a ofensa não foi grande coisa, que não há consequências, que é um tipo de anistia ou abrir a porta para um tipo de amnésia. Já outras pessoas têm medo de perdoar porque imaginam que, ao fazê-lo, estariam assumindo uma culpa que não é delas. Outro fator que tem tornado tão difícil a prática do perdão é que a pessoa ofendida sente uma grande necessidade de justiça. Há muitos casos em que necessitamos levar a situação a juízo, sim, mas a paz no coração do injustiçado não acontecerá verdadeiramente pelo simples fato de o ofensor não ter sido punido ou condenado. A punição do outro não muda o sentimento que se tem por ele. O sentimento que a vingança traz é ilusório. A pessoa precisa decidir perdoar o outro, decidir perdoar o outro para que realmente encontre libertação emocional. Qual teria sido o caminho usado por Betseba, para oferecer perdão a Davi? Afinal, seus sentimentos devem ter ficado muito confusos diante de todos os fatos, especialmente após perder o filho desse relacionamento ainda bem pequenino.
Há muitos que escrevem livros e apresentam vários passos para que o perdão aconteça. Você pode buscar e ler muitos deles, mas há alguns pontos que precisam ficar muito claro. Primeiro, é preciso reconhecer os sentimentos de raiva e mágoa que existem e tentar identificar exatamente o motivo pelo qual eles existem em relação a determinada pessoa. Segundo, é necessário entender que todos esses sentimentos, embora verdadeiros e justificáveis, não agradam a Deus e nos fazem mal. É importante identificar que tipos de mal-estar eles provocam, desde os aspectos físicos até os emocionais e espirituais. Quando identificamos e nos conscientizamos do mal que fazemos a nós mesmos, será mais fácil a decisão racional de perdoar. Na pesquisa que a doutora Susana Avezum havia realizado e que descobriu a relação entre o infarte e a falta de perdão, ela também detectou que entre aqueles que infartaram, 31% afirmaram ter tido perda significativa da fé. Você percebe? A falta de perdão nos afasta de quem pode realmente mudar a nossa realidade. Terceiro, enquanto não houver perdão, não haverá construção do processo para o perdão. Deixa eu voltar aqui. Enquanto não houver decisão, não haverá a construção do processo para o perdão. É preciso decidir perdoar. Isso é uma decisão, mesmo que isso vá contra o nosso desejo e a nossa vontade. Um quarto aspecto é como o perdão não é algo fácil, é preciso orar sobre isso. Será necessário contar tudo a Deus, os fatos, os sentimentos e a falta de vontade de oferecer o perdão. É preciso entregar tudo a Ele, e isso inclui nossa vontade e a pessoa que nos ofendeu. Entregar a nossa vontade a Deus, ou melhor, a nossa falta de vontade, entregar a Ele também essa pessoa que nos ofendeu. O que diz Mateus 5, verso 44? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Quinta, jamais podemos deixar de lembrar de como Deus nos perdoa completamente. Não merecíamos também o perdão de Deus, mas aí está a grande necessidade de Deus no processo, pois é Ele que vai cuidadosamente nos ensinando a perdoar como Ele mesmo nos perdoa. Sexto, mesmo que Deus nos ajude no processo, precisamos fazer a nossa parte. E ela consiste em cuidar dos nossos pensamentos. É o que nós temos falado durante essa semana também. Pensamentos que alimentam a raiva e a mágoa necessitam ser trabalhados. Outro aspecto importante é que necessitamos ter sempre em mente que nós também não somos perfeitos. E quando reconhecemos nossas faltas, aprendemos a aceitar os outros e a perdoá-los. Isso não é o mesmo que negar o que o outro fez, mas significa que não vamos permitir mais que essa pessoa e o que vivemos defina o nosso valor, nossa felicidade e crie um borrão em todas as páginas de nossa história. Pois é isso que acontecerá se não conseguirmos perdoar. Pode levar algum tempo, para que a decisão de perdoar e os sentimentos do perdão estejam alinhados, mas devemos perseverar. O processo da cicatrização dependerá do tamanho do ferimento, mas acontecerá se Deus estiver nos ajudando a perdoar. O perdão, ele é o bálsamo que permite a cicatrização. O perdão finalmente ocorrerá quando você conseguir falar sobre o que lhe aconteceu e sobre a pessoa sem que a mágoa e o choro venham à tona. Concluindo,
A verdade é que enquanto não perdoamos aqueles que nos feriram, ficamos emocionalmente presos a eles. O perdão, ele é o caminho para nos libertar de um passado que pode estar impedindo um futuro promissor. Davi, ele foi perdoado por Deus, embora tenha carregado consequências. Quanto a Batseba, concluímos que ela também perdoou Davi e viveu como perdoada. Por quê? Porque quando perdoamos, alcançamos uma graça especial que nos permite seguir e receber bênçãos que não receberíamos se vivêssemos amargurados. O relato bíblico nos diz que Batseba foi consolada por Davi depois da morte de seu pequenino filho. Mas Batseba também foi consolada por Deus, sendo a mãe de Salomão, o sucessor no trono de Davi e o mais sábio homem que já viveu. Além disso, Batseba está na genealogia de Jesus. Helena, a personagem que temos falado essa semana, tinha muita mágoa em seu coração. Ela não conseguia perdoar seus pais, o ex-marido e nem ela mesma. E nem a Deus. Um dia, ao caminhar pelo shopping, da cidade, ela encontrou uma colega da universidade que não via há muito tempo, a Ariana. Elas nem eram tão amigas assim, mas por alguma razão deram tempo para uma conversa ir além do como vai ou como você tem, o que você tem feito. Como já era noitinha, as duas resolveram ir à praça de alimentação, comer alguma coisa e seguir em frente com a conversa. Os assuntos foram diversos. E quando a Ariana soube que o marido de Helena a havia traído e abandonado, recebeu a notícia sem nenhum espanto. Espantada ficou Helena ao ouvir o parecer de sua colega. Helena, você nunca deveria ter casado com ele. Naquela época em que você namorava, ele já traía você com outras colegas do curso. Mas por que ninguém nunca me falou sobre isso? Eu não sei. Acho que, por não sermos próximas, eu não me senti à vontade. Me desculpe por isso. Eu lamento por todo o seu sofrimento. Mas seus pais nunca perceberam que ele não seria um bom marido? Bom, Helena responde, Eles até comentaram comigo alguma coisa, dizendo que eu deveria abrir os olhos, mas sabe, quando você está deslumbrada com alguém e está carente? Eu não dei atenção e fui em frente. Na verdade, confesso que percebi algumas coisas, mas achava que depois ele mudaria. Mas não, só piorou. Além de traída, fui agredida e perdi as minhas economias. Sinto muito, Helena. A verdade é que ele não merecia você. Você era uma pessoa muito boa. Mas fazer o quê, não é, amiga? Às vezes a gente faz escolhas erradas e depois sofre. Infelizmente, eu também colhi as consequências, mas estou erguendo a cabeça, seguindo em frente. Eu quero ser feliz. Que conversa, Isso abriu a mente de Helena. Helena saiu dali mais pensativa do que nunca. Foi direto para a casa que compartilhava com aquela sua amiga de trabalho, fechou a porta do quarto e ficou pensando nas palavras de Ariana, que não saíam de sua cabeça. Ele já traía você com outras colegas do curso. Ele não merecia você. Você era uma pessoa muito boa. Às vezes a gente faz escolhas erradas e depois sofre. Aquela foi uma noite de choro, de avaliação de si mesma. Helena reconheceu que devia desculpas a seus pais por seu comportamento de agora, mas também de antes do seu casamento. Reconheceu que precisava aprender a aceitar que tinha uma personalidade atraente, que não necessitava seguir por um caminho tentando ser alguém que não era. No dia seguinte, no trabalho, Pedro notou que havia algo diferente, porque quando choramos, arrependidos e confessamos nosso erro, nosso semblante muda, ficamos mais leves. No intervalo do almoço, eles conversaram sobre o que havia ocorrido. E ele viu que uma porta se abria para que ela pudesse compreender o perdão e o amor de Deus. Que sensacional, Essa história, o desenrolar dela. Mas e você? Está precisando perdoar alguém?
ou precisa que alguém perdoe você? Não demore. Decida hoje colocar em dia sua vida, seja pedindo perdão ou perdoando. Lembre-se do que está em Colossenses 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Maravilha, meus queridos. Que mensagem, né? O perdão ele é necessário na vida de todos nós. Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.